Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E no vídeo de hoje eu decidi responder algumas perguntas que foram enviadas para mim pelo e-mail. Então o pessoal às vezes tem algumas dúvidas, alguns questionamentos e envia pelo e-mail, especialmente sobre o tema maçonaria. Então neste vídeo eu vou tentar esclarecer algumas dessas dúvidas. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe, deixe seu joinha, ajude a divulgar o nosso canal, a tornar nosso canal conhecido e também nos auxilie sendo membro, nos auxilie através da nossa página do Apoia-se. Enfim, tem vários jeitos de você participar aqui do nosso canal Transcendência. Você pode conhecer os meus livros também. Vou deixar aqui na descrição os meus livros e os links para você poder adquiri-los, né? E os modos também como você pode adquirir, e-book, livro físico, enfim, tudo isso estará aqui na descrição do vídeo. Se você gosta desse tipo de temática, também conheça a nossa Escola da Tradição Primordial. Também vou deixar na descrição do vídeo o link para você conhecer a nossa escola, ok? Então, eu vou começar aqui a responder as perguntas sobre maçonaria. Primeira pergunta: por que o rito moderno chama moderno? Ele é mais moderno que os outros? Isso aqui é uma pergunta interessante, né? Na verdade, o rito moderno não é mais moderno que os outros, ao contrário, né? Mas, enfim, o caso é o seguinte: em 1717 fundaram lá em Londres a primeira grande loja, né? A primeira instituição maçônica que congregava lojas até então independentes. Então, em 1717 fundaram essa primeira grande loja, né? Que foi chamada de Grande Loja de Londres. E a Grande Loja de Londres, ela em mais ou menos uns 40 anos depois, ela ganhou uma concorrente, né? Uma concorrente que atacava essa primeira grande loja, e um dos ataques era dizer que eles eram modernos, que eles tinham inventado coisas e que eles tinham modificado a ritualística original. Na verdade, isso aconteceu em 1730. Né? Teve um livro publicado chamado A Maçonaria Dissecada, que mostrava vários dos procedimentos ritualísticos e litúrgicos ali da Grande Loja de Londres. Então a Grande Loja de Londres, meio que para criar ali uma armadilha para as pessoas que sabiam dos segredos ritualísticos maçônicos através do livro do Samuel Pritchard, do Maçonaria Dissecada, eles inverteram algumas coisas. Isso por volta de 1730. E essa inversão ela ficou tão característica, né, da Grande Loja de Londres, dos usos da Grande Loja de Londres, que a turma lá da segunda Grande Loja, que não gostava dessa primeira Grande Loja, dizia que era coisa dos modernos. Então, a Grande Loja de Londres acabou sendo conhecida como Grande Loja dos Modernos. E aí a ritualística dessa Grande Loja de Londres passou a ser conhecida como Rito dos Modernos. E daí, Rito Moderno. Bom, mas o que isso tem a ver com a França? Acontece que foi exatamente essa ritualística, né, da Grande Loja de Londres, da Grande Loja dos Modernos, que passou à França, né? Foram maçons ingleses ou maçons franceses iniciados em lojas filiadas a essa grande loja inicial, a Grande Loja dos Modernos, que levaram a maçonaria, né, que levaram a maçonaria para a França. Então a França acabou adotando esses costumes, e aí o rito moderno, o rito dos modernos, acabou se tornando meio que um padrão, né, da ritualística francesa. Então é por isso que chama rito moderno. Vamos ver aqui segunda pergunta. Por que o rito adoniramita, o rito escocês retificado e o rito moderno invertem as colunas vestibulares? Então isso aqui eu meio que já expliquei, né? Na verdade, rito adoniramita e rito escocês retificado, também franceses, eles nascem dentro dessa moldura ritualística
dos modernos, né? Esse padrão ritualístico que foi importado para a França. Então, tanto o rito adoniramita quanto o rito escocês retificado, eles usam os mesmos costumes, né? A mesma moldura ritualística do rito moderno. Então, como eu disse, em 1730 houve lá a publicação da Maçonaria Dissecada, do Samuel Pritchard, e a Grande Loja de Londres modificou algumas coisas, alguns usos, entre eles as colunas, né? A coluna que era dos aprendizes passou a ser a dos companheiros, a coluna dos companheiros passou a ser a coluna que era dos aprendizes. Então essa inversão das colunas nesses ritos de origem francesa são exatamente por conta disso, por causa dessa modificação. Outra pergunta: o rito moderno é diferente do rito francês? Tem gente que diz que é. Mas a verdade é o seguinte: rito moderno, né, isso assim falando muito estritamente, rito moderno então seria aquele rito oriundo dessa ritualística inicial da Grande Loja de Londres, né, da Grande Loja dos Modernos. Então nós podemos dizer, estritamente falando, que rito moderno seria aquele rito praticado na França, né, nesse período, baseado na Grande Loja de Londres, né, praticado no âmbito dos graus simbólicos. Enquanto que rito francês seria então aquele estabelecido, né, pelo cobridor do maçom, o regulador do maçom, né, pelo regulador do maçom de 1801 ou pelo menos de 1785 lá, né, quando se fez a síntese do rito francês e das suas ordens sapienciais. Agora, de forma geral, o que se chama de rito moderno é, na verdade, o rito francês. Então, essa distinção é um tanto artificial, porque na prática, rito moderno e rito francês são a mesma coisa. Outra pergunta: por que o rito moderno tem só 9 graus? Na verdade, o rito moderno não tem 9 graus. Na verdade, o rito moderno tem 5 ordens. Né? 5 ordens. Essas 5 ordens são, na verdade, sínteses de vários graus. Então, se nós formos analisar o que está lá nas 5 ordens, são 81 graus. Né? Foi feita uma síntese de 81 graus diferentes. E aí, até a 4ª ordem, né? A 4ª ordem seria a ordem do soberano príncipe Rosa Cruz, né? A 4ª ordem, que seria a última ordem propriamente iniciática, enquanto que a 5ª ordem seria uma ordem administrativa e uma ordem destinada a pesquisas. Né? E aí no Brasil, por uma questão até de imitação dos usos portugueses e também um pouco de ignorância em relação ao conteúdo dessas ordens, acabou meio que se equiparando com os outros ritos que falam em graus. Então hoje é muito comum, em vez de falar primeira ordem, se falar grau 4, segunda ordem, grau 5, terceira ordem, grau 6, 4ª ordem, grau 7, e aí a 5ª ordem seria o grau 8 e grau 9, né? Sendo que essa 5ª ordem, ela não, a princípio, nos documentos originais do rito, ela não foi estabelecido, né, que ela teria tais e tais, digamos assim, tais e tais etapas. Né? Só se falava nos documentos originais do rito em 5ª ordem. Mas, por exemplo, no Brasil, a 5ª ordem ela é composta dos graus 8 e 9. Na França são mais 3, né, eles chamam de arcos, né, são 3 arcos, então teoricamente seriam 10 graus. Enfim, então, se nós formos falar em graus mesmo, né, os graus são 81 graus. 81 graus sintetizados em 5 ordens. Ok, então, próxima pergunta. As ordens de cavalaria da maçonaria são ordens de cavalaria mesmo? Então, eu falo isso aqui um pouquinho no meu livro. Né? Eu tenho um capítulo lá que eu dediquei ao tema ordens de cavalaria. Né? Na verdade,
Ordem de Cavalaria. A Ordem de Cavalaria é uma instituição de Estado, né? São instituições que são estabelecidas dentro de uma estrutura de Estado monárquico, né? E isso, claro, não era assim na Idade Média, mas isso foi se cristalizando ao longo do tempo. Então, para ser uma ordem de cavalaria, de fato, né, é preciso que essa ordem ela tenha como grão-mestre a um monarca reinante ou um monarca de direito, né? Então precisa ser, por exemplo, um príncipe com direitos, né, inegáveis de reino, né, de sucessão. Então, ordens de cavalaria maçônicas, elas são ordens, digamos assim, particulares, ordens restritas ao grupo da maçonaria. Então, quem é cavaleiro numa ordem maçônica, ele não pode usar o título de cavaleiro como se fosse uma ordem dinástica, né? Uma ordem dinástica, uma ordem que tem como grão-mestre um príncipe ou um monarca regente, né? Um príncipe chamado monarca de iure, né? De direito, ou um monarca reinante. No caso, existem outras complicações adicionais. Então, por exemplo, não posso fundar uma ordem de cavalaria, né? Quer dizer, eu posso, pela lei do Estado brasileiro eu posso, mas assim, pelas regras das ordens de cavalaria, para se conceder, né, o grau de cavaleiro a alguém, de uma ordem de cavalaria, então é preciso que haja um direito, né, um direito de soberania dentro de um Estado monárquico, né? Então, por exemplo, aconteceu de um Estado ter a sua monarquia derrubada, mas o príncipe, não existe, digamos assim, confusão em relação a quem é o monarca, quem é o monarca reinante, né? Existem ordens de cavalaria que são ordens de cavalaria que foram passadas para ele, né? O grão-mestrado foi passado para ele de forma hereditária, ou ele resolveu ressuscitar uma determinada ordem de cavalaria que existia no Império. Enfim, tem uma série de regras, né? Então, isso sim é uma ordem de cavalaria. Agora, a ordem de cavalaria maçônica, ela só tem valor dentro da maçonaria. Então, não é porque você tem um grau de cavalaria na maçonaria, ou porque você conhece alguém que é grão-mestre de uma ordem de cavalaria interna na maçonaria, não quer dizer que você tenha o status estatal. O status estatal é até meio redundante, mas não quer dizer que você tenha esse status de cavaleiro socialmente falando. Outra pergunta. O grau 33 é o grau mais importante da maçonaria? Depende, né? Na verdade, o grau 33 ele é particular a alguns ritos maçônicos. Então, por exemplo, o rito escocês antigo aceito tem 33 graus. O rito brasileiro tem 33 graus. O rito adoniramita praticado no âmbito de algumas potências tem 33 graus. Mas existem outros ritos que não têm 33 graus. Então, por exemplo, no caso do rito moderno, como eu falei, são 5 ordens. Então, o último grau, o último estágio, seria a 5ª ordem, né? O rito York, por exemplo, norte-americano, ele tem uma outra escalada de graus. Então, você tem lá 12 graus, né? O rito adoniramita, fora do âmbito desses 33 graus, também tem 12 graus. Então, isso varia. Isso varia muito de um rito para o outro. Existem ritos, por exemplo, o rito alemão, né? O Schroeder, ele não tem graus superiores ao grau 3. Então, o grau máximo é o grau 3. Então, essa história de grau 33 é o grau mais importante da maçonaria não é verdade, né? Depende do rito praticado, né? E tem gente que acha que, por exemplo, o rito moderno, o cara tem a 5ª ordem, o grau 9. Então tem muito menos grau do que eu que tenho 33 graus. Quer dizer, isso é bobagem, né?
Fala bobagem. Vamos lá. Outra pergunta. Existe um reconhecimento maçônico mundial? Não. Não existe reconhecimento maçônico mundial. O que existem são blocos de obediências maçônicas, de potências maçônicas, instituições maçônicas que se reconhecem entre si e que formam blocos. Formam blocos para fins de intercâmbio, de visitação, de políticas comuns, de pontos comuns de reconhecimento, enfim, de uma série de coisas. Mas não é um reconhecimento universal. Então, eu dou um exemplo. Por exemplo, você pega o Brasil, é um país que tem a maioria dos maçons pertencentes ao bloco conservador. Então, o que é o bloco conservador? É um bloco liderado pela Grande Loja Unida da Inglaterra, do qual fazem parte grandes lojas dos Estados Unidos, fazem parte várias grandes lojas na Europa, e no Brasil você tem a grande maioria dos maçons pertencentes a esse bloco, o bloco conservador. Por outro lado, se você for um país como Portugal ou França, lá a maioria dos maçons é pertencente ao bloco da maçonaria liberal. Então, lá nós seríamos minoria. Então, lá as maiores potências são pertencentes à maçonaria liberal. Então, existe um reconhecimento mundial, ou seja, tem um jeito de eu ser maçom e ser reconhecido por todas as potências? Não. Você vai ter que fatalmente optar. Você vai ter que optar se você faz parte da maçonaria conservadora ou se você faz parte da maçonaria liberal. Então, maçonaria conservadora capitaneada pela Grande Loja Unida da Inglaterra, e maçonaria liberal, você pode dizer que tem ali como sua origem o Grande Oriente da França e o CLIPSAS, o Centro de Ligação Internacional das Potências Signatárias do Apelo de Estrasburgo, que é a maçonaria liberal. Então depende do país, é um ou outro grupo que é maior. Ok? Chega então de perguntas por hoje. Espero ter respondido a todas as perguntas de vocês, a todas as perguntas as dúvidas mais comuns, E continue com a gente, assista os nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu joinha e até o próximo vídeo. Tchau!